A Sofis. Olá pessoal, sou Léo Devezas, presidente da Sofis. Eu venho aqui para falar um pouquinho, pedir o meu jogo, que eu gostaria de ver mais. Eu sei que eu acho que eu vou usar um pouquinho, eu vou falar de uma derrota, mas para mim acho que é uma das derrotas mais importantes da história do Santos. Aquela semifinal do Paulista de 2001, onde a gente perde para o nosso arquirrival, com aquele gol no último minuto. Na verdade já tinha até passado alguns segundos, né? A história do ponto eletrônico, a história daquele gol, sendo que um dos atacantes do Corinthians está em impedimento e a bola do Ricardinho passa. E depois dessa derrota, o Santos passa a parar de fazer aqueles grandes investimentos, montar os medalhões, a gente passa a investir na base, e é com isso que vem aquela vitória no Brasileiro de 2002. E eu acredito que aquela vitória de 2002 não aconteceria se a gente não tivesse perdido esse jogo. E ali começou todo o ressurgimento do Santos na briga por títulos, que a gente conquista, a gente chega a uma final de Libertadores desde 1963, a gente chega ao mais um título brasileiro em 2004, chegando aos 8 títulos, e a gente vem depois naquela sequência incrível de finais do Campeonato Paulista, conquista de Copa do Brasil, de Libertadores. Então eu peço esse jogo. Eu sei que o santista vai meio estranhar, mas eu acho que tem grandes derrotas que são grandes vitórias para o clube, e essa derrota foi o que trouxe para a gente tudo o que a gente experimenta até hoje de louros de lá para cá, mesmo com o momento difícil que a gente está. Um grande abraço para todos. Vamos lembrar que jogo foi esse? Foi lá atrás, em 2001, Santos e Corinthians, semifinal do Paulistão. O Santos vivia um momento difícil e tinha investido alto em jogadores como Rincon, Dodô e até o nosso Caio Ribeiro para tentar, enfim, sair de uma longa fila. Eram 17 anos de jejum, era um título importante para o Santos, era a oportunidade que nós tínhamos, jogadores, de escrevermos o nosso nome na história do clube, né? O empate era suficiente para levar o Santos para a final contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A pressão já era grande lá na Vila, no Santos. O torcedor cobrando, né? Porque queria um título, sair da fila. O jogo foi tenso. Com 23 minutos, cada time já tinha perdido um pênalti. Ainda no primeiro tempo, o Santos saiu na frente. Só que o Corinthians empatou 2 minutos depois. E a emoção durou literalmente até o último minuto. Os jogadores do Santos querem o final do jogo. Vamos para 40. Hoje eu reagiria de outro jeito, né? Jogava ele na tela, dava um murro nele, dava no meio. Nem que eu saísse expulso, né? Porque eu lembro que faltava segundos ali para acabar o jogo. E entendo do Fábio Costa ter pirado comigo ali, né? Testado e roubado a minha loucura naquele lance ali. Mas faz parte do futebol, né? Mas tinha algo que não fazia parte do futebol na época. E que hoje continua a não fazer. Um jogador usar um equipamento eletrônico com bola rolando. Tira o ponto pra gente mostrar, Ricardinho. Aqui, ó. Olha só, pequenininho, hein? De quem foi a ideia de você usar o ponto eletrônico num jogo oficial pelo Corinthians? A ideia foi do Vanderlei, do Luxemburgo, junto com a comissão técnica. Na época tinha o Wagner também, que fazia análise de desempenho na época. Participando de um programa de televisão, houve alguns comentários e alguém disse, a gente usa aqui um ponto eletrônico, aqui porque a gente se comunica lá em cima. E eu fiquei pensando naquilo e levei a ideia pro Vanderlei. Aí nós somos um especialista para poder ter um laudo, né? Porque eu ia usar esse ponto aqui no ouvido e, lógico, uma pancada poderia, uma bolada. Aí foi feito um moldezinho. Ele não falava com você, imagino eu, o jogo todo, né? Não, ele a orientação e o combinado, na verdade, era só quando a bola tivesse parado. O Ricardinho parava e
ficava conversando com o pessoal, o Maurício também era o goleiro, o Ricardinho. E aí no intervalo, ele chegou para mim e falou assim, escuta, você escutou tudo que eu passei? Eu falei assim, perfeitamente, você fala e eu escuto. Pô, mas você não respondeu? Eu falei assim, não, mas eu não tenho como te responder, eu só tô com o ponto, né? Quem tá na verdade, com o rádio é você. Os jogadores, seus companheiros, sabiam? Não sabiam. Ninguém vai chegar pro jogador, dá pra você abrir o seu ouvido aqui e ver se tem alguma coisa dentro? Aí é patético. E as pessoas queriam nos culpar. Aí até árbitros que não foram escalados depois comentando, tá vendo? A senhora arbitragem, mas não olharam dentro do ouvido. Tá de brincadeira. Eu vou olhar dentro do ouvido do cara. Ninguém percebeu, ninguém da imprensa percebeu. Na verdade, a imprensa tomou ciência do ponto no dia seguinte do jogo, né? E no final do dia ainda. O Corinthians usou um equipamento eletrônico para melhorar a comunicação entre técnicos e jogadores durante uma partida de futebol. Fiquei muito incomodado quando constatei já depois dos jogos, vendo as entrevistas do Ricardinho pós-jogo, que havia alguma coisa diferente naquela orelha dele. Repare nessas imagens feitas durante o jogo entre Corinthians e Santos. Veja que há uma diferença entre um ouvido e outro do goleiro Maurício. Observe que existe alguma coisa dentro do ouvido esquerdo. Não por coincidência, ocorre o mesmo com o meio-campista Ricardinho. Caso o árbitro observe que ele está usando antes ou durante o jogo, o árbitro deverá mandar retirar o aparelho. O jogador será advertido por atitude antidesportiva. Eu não vou negar para você que eu fiquei meio chateado, para dizer o mínimo, quando eu soube dessa história. Porque eu entendo que se a relação é boa, se a relação é profissional, ela passa por uma questão de lealdade, para não dizer honestidade. O ponto eletrônico fez alguma diferença? Não vou dizer para você que foi por causa do ponto que a gente conseguiu superar e conseguiu eliminar o Santos. Mas com certeza ele teve a sua contribuição. Mais do que chateação, foi indignação, foi revolta. Porque a gente sabe que até o último minuto a vaga para a final estava nas nossas mãos. Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora.